Sextou! Vamos lá para nossa última aula da semana, História e Artes, tá bom? Tudo junto numa aula só. A PET 6 trouxe pra gente, em História, os espaços públicos. É um assunto que nós já tratamos, mas vamos recordar, tá bom? Então, o espaço é a parte que ocupa ali, né, uma capacidade, um terreno, uma extensão, uma matéria existente, certo? Público, a palavra público vem do latim publicus, tá? E é um adjetivo que classifica aquele determinado espaço, tá? Então, o espaço público é aquilo que pertence a toda a sociedade e todo o povo tem acesso àquele espaço. É um espaço comum para toda a população, ok? Então, beleza. Então, vocês já entenderam, já recordaram o que é um espaço público. É um lugar que não é privado, ou seja, a minha casa é um espaço particular, um espaço privado. As pessoas não podem simplesmente abrir o portão e ir entrando na minha casa, porque é um espaço privado. Agora, lá na pracinha, se eu estiver lá na Praça das Mães, por exemplo, eu não posso reclamar que as pessoas estejam transitando ali, porque aquilo é um espaço público. Toda a população do nosso bairro tem acesso àquele lugar. Conseguiram compreender a diferença? Então tá, beleza. Por que é importante os espaços públicos? Porque são nesses espaços que acontece a interação entre as pessoas, né? Você já pensou se não tivesse a rua pública? Como é que a gente ia fazer para transitar, sair da nossa casa e ir para outros lugares? A rua precisa ser um espaço público. Se ela fosse particular e eu fechasse a minha rua e não quisesse que mais ninguém passasse aqui, como é que ia fazer? A rua precisa ser um espaço público. As praças, os jardins, os locais públicos da nossa cidade, eles permitem que a gente interaja com outras pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Certo? Então tá. Então vamos lá. Alguns exemplos de espaços públicos livres são parques, praças, jardins públicos. Ou seja, são aqueles em que as pessoas têm o direito de ir e vir sem nenhum tipo de restrição. Certo? Em qualquer dia, em qualquer hora. São cenários, então, de interação social, tá? E o espaço público, ele responde às funções como atividade física coletiva, né? Intercâmbio, diálogos, etc. Junto com a matéria de história, eu coloquei também atividade de artes. Então, eu coloquei esse desenho aí no PDF para vocês. Dá uma olhada. Ele divide as cores, né, as cores principais que a gente conhece, em cores quentes e cores frias. Então, as cores quentes, dá uma olhada aí, ó, né? O vermelho, o laranja. É só vocês pensarem que as cores quentes são aquelas cores que lembram o sol. Quando tá muito calor, quando o sol tá muito quente e a gente vê tudo assim, olha, tá tudo laranja, tá tudo amarelão. Cores quentes, ok? E do outro lado, olha aí, estão as cores frias, né? Quando tá inverno, que a gente olha aquele fim de tarde, parece que tá tudo azul clarinho, né? O verde, essas cores são as cores frias. Estou explicando isso para vocês porque tem dois desenhos para vocês colorirem no PDF, tá? Um com cores frias e o outro com cores quentes. Então, olha aí os desenhos que eu coloquei para vocês, né? E tem aí também o texto explicando, tá? As cores quentes e as cores frias. E vocês vão pintar para mim que essa é a atividade de artes dessa semana. Combinado? Então, beleza. Eu gostaria muito que vocês colocassem em dia as atividades da PET 6. Não deixassem acumular para não ficar igual da outra vez. Pessoal, da outra vez acabou a semana. Olha, nós terminamos a PET 5 uma semana antes do prazo. Teve uma semana para colocarem as atividades em dia e mesmo assim teve gente me mandando atividade no fim de semana, tá? Então eu não vou corrigir atividade de fim de semana. Se precisar mandar, pode mandar, vai ficar guardadinho no meu celular. Durante a semana eu olho, porque o fim de semana é o meu descanso, tá bom? Então eu tava em casa durante o almoço, no sábado,
e tinha criança me ligando, perguntando a atividade da semana 1 da PET 5. Vocês não têm dó da tia Jana, né? Tá bom. Tudo bem. Eu amo vocês assim mesmo. Dessa vez, por favor, não deixem acumular. Nós estamos trabalhando com 2 PETs. Então mantenham as coisas em ordem. Coloquei dicas de estudo no grupo de WhatsApp e a primeira delas era: seja organizado. Ok? Conto com vocês. Um abração, bom fim de semana e até segunda-feira.